Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de 3 doações. A primeira é do Tradicorno Desperto, já um promotor de vídeo das antigas aqui do canal, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Agradeço o ótimo trabalho que faz para a comunidade. Gostaria que falasse do seguinte tema: seus vídeos não são para todos. Seu canal apresenta uma perspectiva pragmática baseada na realidade da vivência de alguns homens no mundo moderno. Não necessariamente é uma verdade absoluta para todos os grupos sociais, porque para enxergar a perspectiva dos seus vídeos, tem que, no mínimo, ter uma vivência semelhante. Um vileiro, gado médio, boomer folgado e etc. nunca irá entender a ótica dos seus vídeos, por exemplo. Só vão xingar você e seus seguidores. O cara que. Seguidores é uma palavra muito ruim, né, no fim das contas, porque parecem seguidores de uma seita mesmo. O máximo que eu tenho é inscritos do canal. Eu não gosto dessa peste de influenciador, mas enfim. O cara que quer pastel de pelo incondicionalmente jamais vai entender a ótica do seu conteúdo. E ele não é menos humano por isso, ou somos superiores a ele por isso. Apenas temos interesses diferentes. Há homens que pouco se importam em sofrer humilhações. Para eles, às vezes, sequer faz diferença, sequer existe ego machucado quando se trata de conviver com mulheres. É a mãe natureza trabalhando em favor da pirâmide genética. É a Telex Free dos genes. A vida de incel de quarto não é emocionante ou satisfatória para grande parte da população. A paz que buscamos não é objetivo que beneficie o sistema ou a Telex Free dos genes. Essa vida não é divulgada ou promovida na mídia ou por grupos relevantes na sociedade. A natureza sempre irá dar um jeito da roda continuar virando. Talvez os defeituosos, entre aspas, somos nós, por enxergar essa pirâmide genética e não querermos sustentar o topo da pirâmide sacrificando nossa paz aqui na base. Dito isso, fique à vontade sobre como elaborar meu tema proposto e não necessariamente deve concordar comigo. Apenas quis levantar esse assunto. Muito obrigado, Tradicorno Desperto, e a segunda doação é de um usuário anônimo, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Admiro muito seu canal, sua oratória e as reflexões que você traz. Acompanho seu conteúdo, se não me falha a memória, desde 2019, e esta será a primeira vez que irei financiar um tema. O dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher no Brasil, tem se tornado, na minha percepção, um grande ritual de sacrifícios e oferendas. Todo dia 8 de março tem sido marcado por leis que sacrificam direitos dos homens e ofertam políticas públicas para mulheres, benefícios, programas ou novas tipificações legais. Neste 8 de março de 2026 não foi diferente, e alguns projetos de lei, PLs, foram aprovados. Também vi na internet uma grande movimentação de mulheres pedindo para tipificar o conteúdo Red Pill e misoginia como crimes. É nítido que querem usar a palavra misoginia para tolher a liberdade de expressão no Brasil e também para perseguição política, especialmente contra pessoas de direita. Ainda assim, acredito que os políticos aprovarão por unanimidade o PL que torna a misoginia crime, pois no dia 11 de março de 2026 o projeto foi aprovado na CCJ, seguirá para o Senado e depois para a Câmara dos Deputados. Gostaria de ouvir sua opinião sobre como você acredita que ficarão as relações pessoais entre homens e mulheres nos ambientes de trabalho, estudantis, no trânsito e na vizinhança e etc. Os homens que concordam com esse PL talvez estejam acreditando que as acusações de misoginia ficarão restritas aos ambientes virtuais. Claro, os não ignorantes, os políticos e os com um pingo de estudo sabem do problema que será criado. No entanto, do jeito que o projeto foi proposto, a lei se aplicará a qualquer ambiente. Bastará um desentendimento no trânsito, no trabalho ou na faculdade para que uma mulher acuse seu desafeto de misógino. Como o PL visa equiparar a misoginia ao racismo, é importante lembrar que se trata de um crime inafiançável e imprescritível. Ou seja, se você discutir com uma mulher em 2028 e em 2030 ela entender que houve misoginia naquela discussão, poderá te acusar. Claro, dentro do contexto de que essa lei tenha sido aprovada antes da data da suposta prática do crime. Um forte abraço, espero poder ouvir suas opiniões por muito tempo ainda, embora eu ache que após a aprovação desse projeto, seu canal possa ser um dos penalizados, já que o PL a respeito do discurso de ódio está bastante genérico. E muito obrigado, Anônimo.
E a última doação é do Taeus, e ele basicamente quer que eu fale a respeito da importância do Nostra e outras redes sociais sem censura, tá? E vocês já devem ver exatamente a relação que essas promoções de vídeo têm. Então, muito obrigado aos 3 doadores de vídeo e vamos a esse assunto. Antes, é claro, lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens, e vocês também podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar o vídeo para que ele chegue a mais homens que estão realmente interessados, que querem e precisam ouvir o conteúdo. Não compartilha para norme não, cara, pelo amor de Deus. Principalmente criador de conteúdo. Compartilha não, deixa quieto. Compartilha só dentro da comunidade, só nos caras que querem ouvir, que estão prontos para ouvir, sabe? Agora deixa eu, inclusive, fazer até um adendo, cara, que é engraçado. Já começando, inclusive, a falar da promoção de vídeo do Tradicorno Desperto, né? Que é... meus vídeos estão chegando a muitos normes, ultimamente. E aí tá toda hora tendo um cara fazendo react, falando a respeito, porque o cara assistiu um vídeo, tem um contato primário, deixa o efeito Dunning-Kruger tomar conta e aí faz um vídeo cheio de falácias, né? Ad hominem, espantalho e tudo mais. Pra quem não sabe, o efeito Dunning-Kruger é o efeito onde a pessoa ela não se aprofunda em nada e por não se aprofundar, ela acha que já viu de tudo do conteúdo. E por conta disso, acaba dando informações falsas, falhas ou incompletas a respeito do que, entre aspas, aprendeu. Como, por exemplo, já teve 2 psicoterapeutas ou psicólogos que foram reagir aos meus vídeos, obviamente recomendados por ouvintes, só que o efeito Dunning-Kruger pega muito, né, cara? Tem uma pequena dissonância cognitiva nisso aí também, onde o ouvinte ele entende o conteúdo de uma forma porque ele já está orientado à comunidade, ele já é assíduo do canal, e infelizmente isso é humanamente impossível, não dá para resumir o meu canal, o caráter do canal em todo o vídeo que eu faço. O conteúdo aqui ele é cumulativo, entendeu? Então, quem já está aqui há alguns meses ou até anos, como a maioria de vocês, acredito, já consegue entender quase que por intuição o que eu quero falar, porque já conhece o meu caráter, conhece a minha personalidade, conhece as minhas opiniões, que não dá para citar todas as minhas opiniões em todos os vídeos. E aí quando o cara ele cai num vídeo só, ele pega uma opinião assim solta, e por ele não ter o resto das informações, porque ele não é um ouvinte assíduo, ele tem que presumir aquilo. E é aí que cai no espantalho e no ad hominem. O cara ele não ataca a ideia, ele não ataca a opinião. Ele ataca a mim e para conseguir atacar a mim de uma maneira mais convincente ao público, ele tem que pintar uma imagem feia de mim. E, até porque ele não tem informação de quem eu sou, como eu sou. Então ele não pode presumir que eu sou uma pessoa funcional. Porque atacar uma pessoa funcional parece injustiça. Mas atacar uma pessoa disfuncional é concordável, sabe? O público concorda. Então ele tem que me pintar como uma pessoa disfuncional e feia. Daí ele vai e me ataca. Então é a mistura do ad hominem com o espantalho. O ad hominem quase sempre vem com o espantalho e vice-versa. E novamente, foram psicólogos, psicoterapeutas, sei lá, eu não vi muito bem, né? Mas enfim... São pessoas que deveriam ter uma responsabilidade acadêmica, pelo menos idealmente. Então, assim, vou até parado com esse negócio de compartilha esse vídeo para chegar a mais homens, esse conteúdo chegar a mais homens. Não façam isso, cara. Deixa quieto, tá dando muito problema, tá ligado? Se for para compartilhar o vídeo, compartilha na bolha. Eu gosto de pregar para convertido. Isso é, obviamente, uma metáfora, tá? Não é uma seita, não. Eu digo que gosto de pregar para convertido pro cara que ele já tem uma mentalidade orientada para isso, entendeu? Que seja um recém-chegado, mas que ele já entende dos problemas dos homens, que ele já tem uma desconfiança a respeito do que é dito na mainstream, do que é dito pelas pessoas comuns ou pela mídia. Sabe, assim é muito melhor porque a proposta do meu canal, do meu conteúdo, na verdade, não é se espalhar, como vocês podem ver aí no começo de todos os vídeos, eu estou botando agora o avisozinho, também está na descrição de todos os vídeos lá embaixo, também está na aba sobre do canal, e eu vou também deixar isso claro, talvez eu faça isso como um bordão e falar isso expressamente em todos os meus vídeos, porque tem muita gente que ouve como podcast, né? Não lê, não assiste, só ouve. Então esse conteúdo aqui, ele é opinativo, ele não tem intenção nenhuma de criar um movimento, de liderar homens, de controlar homens, de ser um exemplo para os homens ou coisa do gênero. Não, cara. Isso quem tem que fazer é um pai, tá? Tem até essa brincadeira, Coruja, você é um pai para mim, Coruja paga pensão e não sei o quê, mas isso é meme.
Eu não encorajo isso de forma nenhuma, muito pelo contrário, eu nem gosto dessas brincadeiras. E é por isso que os caras fazem, porque eu digo que não gosto. E aí você sabe, né? Quando você diz que não gosta, é aí que os caras começam a brincar mesmo. Eu não levo a sério, obviamente, né? Eu também não fico assim, nervoso, irritado ou coisa do gênero. De vez em quando eu entro na brincadeira, mas no fim das contas não é uma coisa assim que eu quero encorajar, sabe? Tô falando, porra, eu tô fugindo de responsabilidade. Quando eu digo fugindo de responsabilidade, eu quero dizer de criar compromissos, né? Se eu quisesse ter filho, se eu quisesse essa responsabilidade pra mim, porra, eu tava leitando dentro de mulher, tá ligado? E como vocês sabem muito bem, o meu estilo de vida é o de volcel de quarto. Assim, volcel e incel já virou praticamente a mesma coisa, pelo menos no sentido do celibato. É que hoje em dia as coisas estão muito confusas, principalmente quando cai na boca de norme, né? Quando começa a furar a bolha. Tipo, o incel, hoje, na cabeça do norme, ele não é o celibatário involuntário. Inclusive, na cabeça deles pode ter incel casado, pode ter incel namorando, tá? Pode ter incel com filho. Pra eles, o incel é um espectro político da direita alternativa, sabe? É um arquétipo até mesmo. É um esquizoide, sim. É um cara que ele vai gostar de videogames. Por exemplo, ele vai ser contra a lacração nos videogames. Ele vai fazer críticas ao comportamento feminino. Ele vai ter algumas opiniões mais tradicionais, mais conservadoras, mais à direita. Então isso é o incel na cabeça do norme. Não necessariamente tem a ver com a vida sexual do cara. Já dentro da comunidade, o papo ele é um pouco mais honesto. Um pouco mais. Dentro da comunidade, vai se entender um incel como um cara que realmente não faz sexo. Só que aí, dentro da comunidade mesmo, vão haver interpretações onde um incel ele é o cara que ele não consegue atrair a mulher que ele quer atrair, entendeu? É o homem incapaz de conseguir uma atração genuína, porque aí tem essa definição também entre atração genuína e atração negociada, enfim, é uma toca do coelho isso aí. E aí tem o Volcel, que é uma nomenclatura que não pegou muito bem por conta da incapacidade geral dos homens de entender aqueles que não buscam sexo ativamente. O homem hoje ele é incapaz de entender um outro que não busca sexo ativamente. Porque o homem médio, ele pensa, cara, sexo é muito bom, mulher é muito bom, sexo é uma maravilha, eu quero fazer sexo, eu busco sexo toda hora, eu penso em sexo toda hora. Eu não consigo compreender um outro homem que tem a mesma construção natural que a minha, que não está buscando isso ativamente. Para esse tipo de homem que não entende o Volcel, é quase que um glutão, um obeso, entender um monge que faz jejum. Inclusive, eu tive dificuldade para explicar o jejum para certas pessoas, principalmente da minha família, que se preocupavam comigo. Porque para eles isso era uma prática de antissobrevivência, né? Principalmente para os meus pais boomers, que viveram uma época bem difícil. Pegaram crises da carne, crises do leite, né? Pegaram crises alimentícias do Brasil. E a mente deles simplesmente não consegue compreender, não consegue abarcar uma pessoa voluntariamente pular algumas refeições, comer só uma vez no dia ou mesmo ficar alguns dias sem comer. E olha que eu não fiquei assim muito tempo não, eu só fiz um jejum de 7 dias uma vez na vida. Agora sobre o estilo de vida em céu de quarto, né? É porque, assim, isso é meme, né? Como todas as nomenclaturas da nossa comunidade, elas são um meme porque elas são baseadas na Honk Pill. Daí eu tenho até que explicar para muitos de vocês que já estão aqui há um tempo, porque muitos de vocês também não sabem. Eu tenho até feito a escolinha do professor Coruja aí na aba comunidade do canal, né? E eu percebo que os resultados, eles estão um pouco abaixo da média, né? Então, muitos de vocês não sabem muito bem o que é o significado de cada uma das coisas. Porque, de fato, não é sério, sabe? Não é uma seita, não é um dogma, não é uma doutrina, nada disso. Mas é importante saber o significado das coisas. Porque, como eu disse, a comunidade toda, aqui, pelo menos desse lado onde eu opero da comunidade, é muito mais focada na Honk Pill, num estilo de vídeo mais jocoso, com mais piadinhas. Tem bastante riso, eu rio sozinho nos meus vídeos, vocês veem aí. Então, assim, a Honk Pill, o que é que ela é? É um estado emocional. É um nome meme, tá? Para um estado emocional, o estado do cômico, do riso. A Mask Pill, por exemplo, como eu expliquei na primeira escolinha do professor Coruja, é uma estratégia social. Ela é teórica, mas ela tem um tanto de prática sim. Ela é teórica porque é mais sobre o que não fazer do que sobre o que fazer. Então ela é uma pequena ciência social baseada em empirismo. Aí o MGTOW, por exemplo. O MGTOW ele é um fenômeno, não é um estilo de vida, não é uma doutrina, também não é um movimento. É um fenômeno de homens que decidiram não casar, não coabitar, não ter filhos, alguns não se relacionar com mãe solteira, alguns em últimos estágios até mesmo se tornarem volcels. Isso é um fenômeno. Por quê? Porque não tem uma regra, não tem um dogma, não tem um ritual de iniciação. São só homens que
decidiram organicamente não fazer mais isso, né? Não casar, não coabitar, não ter filho, não se relacionar com mãe solteira, alguns até não se relacionar sexualmente. Uma decisão orgânica individual, e esse fenômeno, esse conjunto de homens individualmente tomando essa decisão se tornou um fenômeno. A Red Pill, o que é a Red Pill? Ela é um processo de análise teórica empírica, cujo resultado é inevitavelmente uma mudança de paradigma. Então não basta analisar, tem que mudar o paradigma, entendeu? Então quando você consome a Red Pill, você de fato muda de vida. E é por isso que geralmente a Red Pill é o processo que leva ao MGTOW ou você a outras coisas. Novamente, tudo nome meme. Agora, o estilo de vida em céu de quarto, ele é um estilo de vida. Ele é uma escolha, sabe? O cara, ele gosta de viver essa vida e aí tem todas umas práticas, ou pelo menos uma cultura por trás disso. Aí o cara, ele, convencionalmente, ele vai gostar mais de videogame, ele vai gostar de hobbies que ele pratica num cômodo só, que é no quarto, ele vai ser um cara mais caseiro, um cara mais social. Isso é uma escolha de personalidade. Ou melhor, uma escolha baseada na personalidade do cara. E tem muita gente que não consegue entender. É por isso que eu digo, não existe. Eu sempre fui contra essa ideia de filosofias universais. Uma filosofia que funciona para todo mundo. Nem o cristianismo funciona para todo mundo. Nem o cristianismo funciona para todo mundo, verdade seja dita. Até mesmo o cristianismo assume que nem todas as almas serão salvas, não é? Nem o cristianismo é para todo mundo, cara. Então, não é o cara viver trancado no quarto, definhando, com medo da vida, com medo de mulher, com medo da sociedade, com medo do mundo. O brasileiro, no geral, isso é uma chaga nacional, tá? Nacional isso aí. Entende as coisas muito por arquétipo. Assim como mulheres. Mulheres, no geral, entendem assim, mas o brasileiro, eu percebo que ele tem uma mentalidade muito arquetípica. Deve ser por isso que o Brasil, na minha opinião, é um dos países mais feministas, mais manginas do mundo, porque o brasileiro, no geral, ele pensa muito como mulher. Se tem uma coisa que eu odeio essas porra dessas tretinhas e enfrentamento. Tô sempre fugindo de treta, de problema, por isso que eu nem faço debate, né? Aí os caras me mandam e-mail falando, olha, esse criador de conteúdo falou de você e ele disse que estava aberto a um debate, aberto a participar de uma live com você. Aí eu vou ver o vídeo do cara falando de mim, de homem nem espantalho. Eu já sei que a estratégia do cara vai ser essa. Já sei que se eu convidar o cara para fazer uma live vai ser essa merda. Então eu tenho uma estratégia da Coreia do Norte, cara. Eu só lido com aliado. Só trago pro meu canal aliado. Só recomendo o meu conteúdo para aliado. Mesmo que o cara tenha críticas ao meu conteúdo, por exemplo, como é o caso do Lion76, que eu recomendei a vocês, né? O Lion Black Pill. Já fez críticas ao meu canal, críticas respeitosas, sem ad hominem, sem espantalho, recomendei o canal dele, recomendando de novo aí, inclusive. Mas veja, por exemplo, o meu caso. Eu saí do Brasil, então eu não tive medo de sair da minha terra natal, não tive medo de vir aqui para a Austrália me virar, trabalhar, sair de casa, fazer entrega, fazer mudança, trabalhar em construção, trabalhar com pintura. Só que o meu estilo de vida, a minha vontade mesmo, é aquela coisa do esquizoide, cara. E as pessoas simplesmente não entendem isso aí por conta da mentalidade arquetípica, né? Então tem que criar um personagem, tem que entender o cara provavelmente como um gordo sentado na frente do computador, cheio de espinha nas costas, que bate punheta pra hentai, viciado em pornografia, estranho. Tem que pintar o cara de uma forma pra mente entender. É muito arquetípico isso. E o próprio meme do incel de quarto, ele brinca com esse arquétipo, né? Justamente. Só que, cara, essa não é a minha situação, entendeu? Inclusive, eu fiz vários vídeos antes mesmo de viajar pra Austrália falando, cara, se você tem menos de 35 anos, saia do Brasil. Se você tem a oportunidade, saia do Brasil. Não tenha medo. Se você tem disposição de trabalhar, saia do Brasil. Então você tem que ter coragem de fazer as coisas acontecer, mas ainda assim você pode ser um incel de quarto. E vice-versa, você pode ser um incel de quarto e ter testosterona alta, tomar sol, praticar exercício físico intenso, comer só carne, ou ter uma dieta paleolítica, que esse é o meu caso. Mas na sua vida você é low profile, você é voicel, por exemplo, ou é minimalista sexual. Você é mais recluso, você é mais antissocial. Não tem conflito nisso aí. Então tem esse arquétipo, né, meio Alexandre o Grande e outros grandes conquistadores, dominadores aí, quando na verdade tu pega Napoleão, era baixinho, Hitler era monobola, provavelmente a testosterona dele era bem baixa por conta disso, mas a mente humana no geral, e principalmente o brasileiro, entende o mundo muito por via de arquétipos. Mulheres são muito assim também, tá? Depois que você entende isso, você começa a entender melhor as mulheres. O arquétipo do homem bem-sucedido, o arquétipo do conquistador, o arquétipo do homem desejado, o incelzão, feio, gordo, assim, assado, é muito arquetípica. Então o estilo de vida mais recluso do homem muitas das vezes pode causar muito estranhamento, porque
Tem-se essa mentalidade arquetípica de que o homem deve ser um dominador, sabe? Um conquistador, assim, por obrigação. Só que, em grande verdade, cara, isso é uma ilusão da porra, porque quando você vai pro mundo lá fora, ele já tá todo dominado. É, quando eu cheguei aqui na Austrália, por exemplo, eu até falei isso em vídeos, eu tava cheio de vontade de ir pra tudo quanto é lugar, explorar, ver e tudo mais, só que logo eu perdi a vontade de fazer isso porque já estava tudo dominado. Eu percebi que não tinha nada para mim ali. Eu tinha que seguir um monte de regrinha. É muito olhe, mas não toque quando você vai num museu ou coisa do gênero. É tudo cheio de instruções e regras. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, realmente não existe conquista, não existe domínio, não existe exploração. Já está tudo dominado e já está tudo explorado no mundo moderno, principalmente em cidades. Então, na minha humilde opinião, a dominação, a conquista masculina, muito ligada ao arquétipo do dominador ali, de alta testosterona, está muito mais no cara ele controlar o pequeno universo dele, o microverso dele, que é o que homens de altíssima testosterona, como seu avô, seu bisavô, faziam, porque os grandes conquistadores e dominadores a lá Júlio César, a lá Alexandre o Grande, eles eram exceção. E muito se fica usando esses exemplos extremos de exceção, quando na verdade a maioria dos homens dominavam pequenos feudos, dominavam pequenas propriedades. Tinha uma casinha, tinha uma hortinha, tinha uns bichinhos e era isso aí. Então, os desbravadores, os dominadores, os invasores, os saqueadores, os caras cheios de testosterona. Cara, muito exemplo de mídia. Muito, sei lá, Vikings, muito Peaky Blinders. É muito arquétipo criado por mídia, sabe? A maioria dos homens na história humana, eles eram camponeses, pequenos detentores de pequenos feudos. E é isso que eu falo no Código do Coruja, sobre a criação do ambiente estético. Hoje você não tem muito para onde correr se não você buscar o seu pequeno domínio ali. Que pode ser numa cidade grande no seu apartamento, ou no seu quartinho em céu aí. Ou se você for mais privilegiado, teve a herança de uma terra, ou conseguiu comprar uma terra, vai ser a sua casinha no meio do mato, vai ser o seu pequeno feudo ali. E ali você vai botar a sua estética. Foi o que eu falei no Código do Coruja. Também foi criticado por... eu não lembro o nome do cara. Daí ele clicou no link, ele viu o vídeo de apresentação, e daí ele disse assim, esses caras criam problemas para te vender a solução. Sendo que o Código do Coruja, tipo, a estratégia de venda ali é realmente pegar uma dor dos homens, claro. Um problema que os homens enxergam no mundo moderno, que é um mundo caótico. Todo mundo está vendo que é um mundo cada vez com uma moralidade mais fluida, cheio de subjetividade, cheio de inversão de valores. Então, não fui eu que criei o problema. Eu só pego uma dor, um problema comum. Aí a estratégia de venda é, aqui no Código do Coruja eu te ensino a criar uma moral e uma estética, uma lógica muito mais funcional para o indivíduo, para o homem viver de uma maneira mais independente no mundo moderno. Então, não fui eu que criei o problema. A percepção do problema é comum. Os homens estão percebendo esse problema. E lá eu falo sobre a criação do ambiente estético, ou esteticismo empírico, que pode parecer até redundância, mas a estética é as formas e o empirismo é a sua experiência, a grosso modo. É como você experimenta as belezas da vida, vamos botar assim. Eu não uso o termo incel de quarto lá porque ele é um material pago, né? Então tem que ser mais sério, mais didático mesmo. Então a construção do ambiente estético é justamente o cara, ele, sei lá, ele gosta de estética medieval. Ele começa a consumir, ou seja, experimentar essa estética, daí o esteticismo empírico. Eu até usei o exemplo, eu gosto da estética cyberpunk. E tudo no meu quarto, na minha casa, é que agora eu tô morando num estúdio, né? É tipo um quarto e sala aqui, um apartamentinho. É tudo na estética cyberpunk. É um neonzinho, na verdade é um LEDzinho que eu boto na estética neon. Comprei quadrinho do Blade Runner, botei aqui. É uma estética mais industrial e mais minimalista, que funciona muito bem pro meu estilo de vida, que é mais minimalista, é mais despojada, eu não me apego a muitas coisas, eu não sou consumista, então funciona muito bem. Você vê como as coisas elas se encaixam. Daí essa própria estética cyberpunk se casa também com a tecnologia, que eu gosto, sempre gostei de tecnologia, se encaixa também com os cypherpunks, que são os entusiastas de criptografia, o Bitcoin. Isso se relaciona também com o tecno-waifuísmo, como eu gosto de falar, inteligências artificiais, robôs, ultras artificiais, todo esse papo que eu venho aqui falando no canal. Aceleracionismo também, você vê que tudo se encaixa, entendeu? Tem todo o empirismo, tem toda uma retórica e tem toda uma estética.
Desde arte, desde retórica, desde moralidade, desde filosofia de vida, obras ficcionais, conteúdos que eu consumo. Então era isso que eu falava a respeito no Código do Coruja. Uma das coisas que eu falava, né? Eu falei sobre sexualidade também, tem 5 módulos no total. Módulo sobre filosofia, módulo sobre liberdade financeira, como trabalhar na internet, também tecnologia envolvida, módulo sobre Mask Appeal, vida social, módulo sobre sexualidade e desapaixonamento. E Bitcoin, novamente, Cypherpunk também, né? Tecnologia e tudo mais. Então era isso que eu falava, entendeu? Daí o cara falando, ele tá criando um problema pra vender a cura. Porra, cara, é muito leviano, né? Tipo, o cara viu o conteúdo, ele consumiu, ele se deu sequer o trabalho de ir além da apresentação? Não. Então esse é o problema do efeito Dunning-Kruger, tá ligado? Mas enfim. Então eu tô dizendo isso porque não adianta você explicar certas coisas pro norme, entendeu? Eles vão achar que é loucura, eles vão achar que é algum estado depressivo, que é uma falta de amor à vida, que é antissobrevivência. Eles não fazem parte, eles não compreendem dessa forma. É quase alienígena o negócio. É quase como aquele vídeo das tribos africanas recebendo uma Coca-Cola, uma água engarrafada pela primeira vez. Eles não sabiam como abrir aquilo ali, eles não sabiam que tinha água dentro. Quando eles sentiram o gosto pela primeira vez, foi uma loucura. Eles tentaram quebrar com pedras ali, perderam todo o líquido, todo o conteúdo de dentro, entendeu? Os normes, no geral, eles são simplesmente incapazes de entender. E veja que não é porque eles não sabiam disso. É porque eles não querem entender. Eles não querem se debruçar, eles não querem ter um mínimo de humildade para tentar entender, tá? E é um direito deles não querer, do tipo, eu não vou me valer a isso, meu tempo vale muito mais do que ficar estudando um canal ou um grupo, uma bolha de uma comunidade. O problema vem quando eles tentam falar a respeito do que eles não sabem. Eles não estão envolvidos, eles não estão por dentro. E eu não estou usando de falácia do escocês de verdade, que é aquela de argumento de autoridade, né? Do tipo, você tem que ser um criador de conteúdo para falar do conteúdo. Não, isso é falácia. Ou você não é um red pill de verdade, você não é um machosférico, androsférico de verdade, um MGTOW de verdade. Isso também é falácia. Eu estou dizendo é que os caras não sabem porque não querem saber, entendeu? Só que falar todo mundo quer. Essa é a questão. Todo mundo quer dar sua opinião e todo mundo quer parecer uma autoridade no assunto. Então, eu sempre vejo essas críticas, é engraçado, cara, porque é quase que uma projeção. O cara lhe fala, esse coruja, ele está tentando ser um líder dos homens, está tentando controlar os homens e passar a sua ideia para os homens. Sendo que na descrição de todos os vídeos desse canal, lá no final tá escrito Ipsus Literis, tá? Ipsus Literis. Este é um canal de opinião destinado à manifestação do ponto de vista pessoal do autor. As ideias aqui expostas não representam instituições, grupos, movimentos ou terceiros, nem configuram endosso a qualquer organização. O produtor e proprietário do canal não se responsabiliza por comentários de terceiros, sendo estes de inteira responsabilidade de quem os publica. Depois eu ponho alguns incisos da lei ali sobre liberdade de expressão para mostrar que eu estou, tecnicamente, né, amparado pela lei. Tá muito claro, cara. Tá muito claro isso aí. E quem me acompanha sabe que eu abri esse canal nos primórdios. E eu repetia isso em vídeos esporádicos aqui e ali. Mas eu vou começar a repetir isso em todos os vídeos. Que o objetivo desse canal é só falar, entendeu? É só ser um diário. Tipo umas meditações de Marco Aurélio. O diário de Marco Aurélio, as meditações dele nem eram para ser publicadas. Foram publicadas porque tinha conteúdo bom e as pessoas gostavam de ler. Marco Aurélio não escreveu as meditações dele para a posteridade. Não que eu esteja me comparando com Marco Aurélio do tipo, meu Deus, eu sou grandioso, mas eu estou usando um exemplo. E aí foi engraçado acho que foi um psicólogo, né? Que ele falou bem assim, o coruja quer controlar os homens, daí depois ele fala, veja, eu falo sobre paixão, eu falo para vocês irem e fazerem aquilo e tudo mais, os conselhos que eu dou. Daí eu falei, ué, sou eu ou é ele que está tentando dar conselhos e controlar os homens e passar as ideias para outros homens? Mas beleza. Eu vou agir com humildade aqui também e assumir a responsabilidade de que, de fato, eu peço para vocês compartilharem o vídeo para chegar a mais homens. Sim. Mas eu vou começar a deixar claro, compartilhe o vídeo na bolha, tá ligado? Para homens que querem ouvir esse conteúdo, que precisam desse conteúdo, que se interessam por esse conteúdo, tá? Não é pra qualquer um, não passa pra norma, principalmente pra outros criadores de conteúdo pedindo pra reagir. Não faz isso, só dá dor de cabeça. E acima de tudo, gera uma atenção indesejada. Meu canal de 80 mil inscritos, o anterior a esse, caiu por conta dessa merda de atenção indesejada.
Eu já percebi que passando de 50 mil já é sinal vermelho, porque tá virando conteúdo mainstream, tá caindo nas gracinhas de norme, e a partir de 50 mil inscritos, isso aí é regra, tá? Veja só, Dom Sandro começou a ter problemas no canal e perdeu a monetização, e também teve perseguições e tal a partir dessa faixa mais ou menos. Trunks do Futuro saiu com 60 mil inscritos também mais ou menos, né? 63, 65. Canal do Epifania caía mais ou menos com 45, 50 mil. Eu deixei o meu rolar até 80 mil, cara. Não sei nem como. Durou até que bastante. Mas chegando assim, 50, 60 mil inscritos, e já é red flag. Aí começa a furar a bolha, começa a ter react, aí já fica chato. Eu gosto da bolha, cara. A bolha é confortável, sabe? Vira uma câmara de eco. Vira quase como se fosse uma ágora, né? Inclusive, sociedades secretas existem por conta disso. Não que a comunidade aqui seja uma sociedade secreta, mas a maçonaria aprendeu isso há milhares de anos atrás. E outras sociedades secretas, as quais a gente provavelmente nem sabe a respeito. E geralmente essas sociedades secretas são formadas por homens capazes, homens de QI elevado até mesmo. Porque eles sabem que toda retórica, todo conteúdo que cai na boca do povo vira merda. Organicamente vira merda, entendeu? O povo começa a estraçalhar a parada, começa a ter as interpretações que quer, acaba se tornando uma coisa muito aleatória também, tem essa aleatoriedade da organicidade social. Eu já aprendi que o meu conteúdo ele tem que ficar para pouca gente mesmo. Então eu vou até mudar a minha introdução e falar: compartilhe o vídeo para homens da bolha. Homens que precisam desse conteúdo, que querem esse conteúdo e que são capazes de entender esse conteúdo. Não para qualquer um. Já tô vendo cara lá na Coxa das Corujas mesmo falando que assiste meus vídeos com a namorada. Porra, caralho. Caralho, ninguém faz merda, né, mano, apresentando meu conteúdo pra mulher. Tá vendo? É por isso que um cara desse não pode dizer que eu sou pai dele. Porque se fosse meu filho, é só decepção. Seria só decepção. E se eu fosse o pai, eu dava um cascudo. Tipo, tem umas mulheres que vêm aqui organicamente porque o algoritmo ele dá uma dessas, e isso também já é termômetro de flop, né? Mulher é termômetro de flop. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que elas carregam algum tipo de maldição e que a existência delas é inerentemente má, mas é por conta da natureza, da mente delas tipicamente enorme, entendeu? E o problema nunca foi a mulher em si, a despeito do que muitas delas querem convencer de que os homens eles odeiam a mulher, a identidade feminina. Não, é o comportamento delas, entendeu? Por isso que na igreja, pelo menos a igreja primitiva, o lugar da mulher era de silêncio. Ela poderia professar a sua fé a Cristo e tal em comunhão ali, mas na igreja era posição de silêncio. Porque não existe mulher red pill. O máximo que chega próximo de uma mulher red pill é uma mulher que ela sabe da própria situação, da própria natureza. Ela reconhece honestamente a própria natureza e por conta disso ela não se mete no mundo dos homens. Assim como o homem red pill, em teoria, ele não se mete no mundo das mulheres. Só que por motivos diferentes, tá? A mulher que ela reconhece as suas tendências biológicas e como a sua mente funciona, ela não se mete no mundo dos homens por respeito. Porque aquilo ali vai levar um flop, entendeu? Vai destruir aquele ambiente. Inevitavelmente, os homens eles tendem a atender às expectativas femininas como uma forma de competição intrasexual, sabe? Assim, claro, tem responsabilidade deles nisso aí também, mas os homens eles fazem isso de boa fé, entendeu? Esse é o problema. E muitas mulheres elas sabem disso e elas manipulam essa boa fé e acabam levando o ambiente a ser moldado ao bel prazer dela, o que distorce as intenções iniciais do ambiente. Então, por respeito, ela não deveria se meter simplesmente. O homem ele não deveria se meter num ambiente feminino por respeito a si mesmo, né? Porque é um ambiente caótico, é um ambiente exaustivo, é um ambiente que vai frustrar ele, ou que vai decepcionar ele, ou que vai levar ele talvez até uma depressão, uma afeminação, sabe, uma emasculação. Então ele não deve se meter. E como eu gosto de dizer, se você gosta de mulher ou se você quer continuar gostando de mulher no sentido assim romântico, não entre em ambientes femininos. Nem mesmo entre assim para saber o que tá rolando lá, sabe? Nem que seja para ficar em silêncio e conhecer melhor a mente delas, porque se você fizer isso, como disse o Rolo Tomassi, mulheres ou você as ama no sentido romântico ou você as entende. Os dois não dá. Quando você finalmente as entende, não dá mais para ter aquela admiração romântica, entendeu? Por isso que eu sei que o cara apaixonadinho, que ele diz que mulher é uma delícia, mulher é uma maravilha, mulher é tudo, isso e aquilo. Cara, eu sei que ele é enorme, eu sei que ele é blue pillzão. Inclusive tem pesquisas que mostram que realmente os homens mais atraentes e também os homens menos atraentes são os que têm as piores opiniões a respeito do feminino.
Ou seja, a conclusão que nós temos disso é que o homem atraente ele já tem estudo de caso pessoal, íntimo com as mulheres, porque ele é muito atraente, então ele está sempre, né, recebendo atenção feminina, então ele sabe em primeira mão como elas funcionam. Já o homem que não é muito atraente, ele tem que entender a mente feminina como uma forma de tentar criar melhores estratégias para ter sucesso com elas. É por isso que muitos aqui da comunidade vieram do PUA, que são os Pickup Artists, né, são os sedutólogos. São os caras que vendem cursos e falam sobre como pegar mulher e tal. Então esse é meio que o primeiro estágio, que eu chamo de topo de funil, para o cara eventualmente cair em conteúdos como esse aqui. E aí eu explico por que esse tipo de coisa acontece em vários outros vídeos. Vocês já estão vendo como eu estou saindo por um monte de tangente aqui? Por exemplo, quando se vai explicar a onda de sedutólogos, desses caras cujo foco ou a intenção do conteúdo deles é pegar mulher, sabe, entender a mente feminina para ter melhores resultados sexuais com elas. Para a gente explicar isso, a gente tem que falar de um monte de coisa. Hipergamia, redes sociais, a gente tem que falar do conflito geracional entre homens, como os homens eles pararam de receber a educação dos seus pais e avós. E aí, para explicar isso, a gente teria que explicar as leis de divórcio, as leis anti-homem, sabe? O abandono paternal. Por que o abandono paternal existe? Por que ele está tão comum no mundo que hoje era para ser mais civilizado do que o do passado? E aí a gente tem que explicar Estado, a gente tem que explicar voto feminino, a gente tem que explicar sufrágio. É uma coisa que vai levando a outra, entendeu? Aí experimenta falar essa porra pro Norme. Porra, só de pensar já tá me dando exaustão. Só de falar isso aqui já tá me dando exaustão. E olha que vocês já são convertidos, né? Entre aspas. É muita coisa, cara. É muita coisa, tá? E, novamente, o cara quando ele vai falar esses homens são assim porque eles são feios, porque eles não têm sucesso com mulher, porque eles são frustrados, ressentidos. É muito mais fácil pintar um espantalho do que realmente explicar essa porra toda que é um universo, entendeu? E olha que tem livros, eu escrevi livros, inclusive. Olha que o conteúdo tá todo disponível, pelo menos o tronco do conteúdo tá disponível gratuitamente. Olha que tem sites como aquele gynocentrism.com que eu sempre recomendo para vocês, que é ginocentrismo em inglês. Porra, joga no tradutor aí .com, né? Tem na Serralita, tem Camille Paglia, tem até mulheres, né? Esther Vilar, Camille Paglia, doutora Cláudia Pacheco. Tudo que a gente usa para entender essa porra toda. Mas como é que eu vou explicar esse caralho todo pro Norme? Não dá, cara. E eu nem digo, não vou também ser soberbo e dizer, porque o Norme ele é inferior, porque ele é incapaz, porque ele não tem o intelecto elevado e todas as horas de teoria que nós desenvolvemos aqui e tudo mais. Não, é simplesmente porque eles não estão orientados para isso. A orientação deles é para outra coisa. Tanto que, como eu falei, tem psicólogo, psicoterapeuta que faz vídeo respondendo do meu conteúdo. E eu reconheço que eles só não estão orientados para isso. A orientação deles é para a formação deles. De fato, como o Tradicorno Desperto falou aqui, eles não são menos humanos ou piores por isso. Não vamos cometer o mesmo erro de Ad hominem e espantalho. Eles só foram orientados para outra coisa. Para o conhecimento acadêmico, para o conhecimento que eles aprenderam na faculdade, o que os professores ensinaram a eles, entendeu? Aqui a gente tem uma coisa um pouco mais empírica, de uma vivência específica que está se tornando mais comum. A gente está vendo, né? Que esse conteúdo está se popularizando, se tornando mais comum, que chegou até aí ao Senado, chegou à política, já estão querendo proibir e tudo mais, novamente. Por espantalho, né? A gente sabe que isso é tudo mentira, uma associação, uma correlação inexistente com violência. E aí pega o caso dos guri lá que aparentemente, né, estupraram uma jovem de 15 anos. E aí bota ele com uma camisa, a foto dele de uma camisa que o Andrew Tate estava vestindo. Uma camisa que a Renner vende, entendeu? Aí botam lá, a prova cabal de que esses homens tinham correlação com a Red Pill. Andrew Tate estava vestindo uma blusa... que tinha a mesma frase de efeito genérica dessas assim, como é que é? Faça tudo e seja forte, uma coisa dessa. Essas frases de efeito merda, assim, parece até mais autoajuda, que o Andrew Tate ele é bem dessa de seja forte, faça o que tem que fazer e blá blá blá. Daí um bostileiro médio pegou essa camisa na Renner, e aí a mídia, mau caráter do jeito que é, como eu expliquei, psicopatas que estão controlando normes acreditam em qualquer merda que a mídia fala porque são os psicopatas donos deles, não conseguem criticar, não têm uma análise crítica, não conseguem fazer o reconhecimento de padrões. Quer dizer, até conseguem, mas é um reconhecimento de padrão pífio, né? Esse do tipo, se esse cara está vestindo uma camisa que o Andrew Tate vende e está vestido, é porque ele é Red Pill.
Como se, porque, novamente, o Norm ele entende o mundo de uma maneira muito óbvia, de uma maneira muito arquetípica, sabe? Como uma criança mesmo. Então eles entendem a Red Pill da forma que eles se entendem, de uma maneira simplista. Porque quando eles entendem só direita, esquerda e partidos com símbolos, com marca, com liderança. Porque eles vivem nesse formigueiro, entendeu? O formigueiro mental deles, a tal da Matrix, como a gente chama, ela é assim, ela é toda simbológica, ela é literal, ela é arquetípica, ela tem marcas, ela tem símbolos, ela tem toda uma identidade, tem líderes. E aí eles tentam enquadrar ou entender todo mundo dessa mesma forma. Daí quando o cara ele tá com uma camisa que o Andrew Tate estava vestindo, eles entendem aquilo como algum tipo de bandeira, entendeu? É como se fosse assim, uma marca, sabe? Pra todo mundo saber, eu sou Red Pill. Porra, tomar no cu, cara. Que negócio burro. Mas a gente sabe, os idiotas que acreditam nisso não ironicamente são os normies. Quem inventa essas merdas são os psicopatas, que não importa se eles acreditam ou não. Muitos acreditam, outros não acreditam e usam isso só por tentativa de manipulação. Como eu falei, o psicopata e o normie, eles têm a mesma orientação psicológica, eles falam a mesma língua. Mas o psicopata, ele fala essas porras com uma intenção muito clara e não tá nem aí se isso é verdade ou não, quais as consequências disso, se ele está certo ou errado em fazer isso, se é correto, se é justo, não tá nem aí, ele só faz com a intenção propagandística muito clara de dominar a norma. E é por isso que é um pouco difícil você saber se o cara ele tá fazendo isso por psicopatia ou porque ele é burro mesmo. Porque o psicopata ele tem essa capacidade de inventar coisas e aí fazer o Norm agir como um psicopata, só que sem saber. O Norm vai lá e replica, entendeu? Fala a mesma merda que o psicopata fala, e aí rola uma bola de neve e tal. Não tem jeito. Isso aí é por isso que eu sou aceleracionista, entendeu? É a ideologia do inevitável. Não tem como evitar essa merda. É por isso que eu vou entrar até aqui no outro assunto, que é o do Anônimo, que ele fala justamente sobre essa questão da Red Pill e criminalizar ela e tudo mais. Foi uma coisa que eu até esqueci de falar no vídeo anterior, onde eu falei um pouco mais aprofundadamente a respeito disso. Existem essas duas intenções por trás da criminalização da Red Pill. A primeira é a intenção de psicopatas, que são os que estão ganhando alguma coisa com isso. A forma mais fácil de você identificar um psicopata e saber se essa narrativa, as mentiras e as manipulações estão vindo realmente desse psicopata ou só de um norme que está sendo ignorante, está só repetindo, está seguindo as emoções e a moral emocional dele, é o follow the money, tá? É a regra lá da escola austríaca. Quem que está ganhando mais com isso? Quem está ganhando mais geralmente é o psicopata. Então a gente sabe que os políticos, né, os burocratas, as empresas e influenciadores que estão ganhando uma notinha para postar contra isso, como aquele Rafael Portugal e tal, eles realmente recebem uma coisa com isso. Então a intenção dos psicopatas é o controle das redes sociais, é ficar botando medo nas mulheres para que elas votem mais em partidos de esquerda que fingem querer protegê-las disso. Porque eles sabem que os medos femininos são infantis e por conta disso irracionais. Só que as mulheres, por outro lado, como eu falei, elas têm uma simpatia com a psicopatia, por isso que elas fluem muito para homens psicopatas, porque assim, elas sabem identificar um psicopata também. Elas só fingem que não porque elas se beneficiam por osmose. Veja só, uma mulher, ela sabe identificar um cara que fica botando medo nela. Um cara que chega e diz assim, não, você não pode ter amigos homens, porque os homens são maus. Eu sou o único homem que gosta de você. Eu sou o único homem diferente que quero cuidar de você, então tome cuidado. Quando, na verdade, esse cara só quer que ela não tenha amigos homens, tá? Só que ele usa de uma estratégia manipulatória para isso. Então, quase todas elas, exceto talvez, sei lá, umas meninas de 14, 15 anos, idiota, que nunca namorou, nunca viu homem na vida, e olhe lá, talvez, eu acho que essas daí estão bem espertinhas também, todas elas sabem identificar esse tipo de manipulação masculina. Porra, o cara tá tentando jogar o jogo delas. Então, até certo ponto, elas gostam da psicopatia de muitos homens porque esses homens costumam ser bons protetores, bons provedores, eles são capazes de tudo. É até aquela máxima dos romances delas, né? Eu gosto de vilões porque os heróis eles sacrificam você para salvar o mundo, já o vilão sacrifica o mundo para salvar você. E repito, os romances delas, desde os mais tradicionais, como Titanic, como Uma Linda Mulher, até os dark romances mais recentes, tipo 50 Tons de Cinza, são permeados, é sempre o mesmo arquétipo, tá? É sempre o mesmo arquétipo de homem. O homem obcecado que faria tudo pela mulher, que se mata por ela, que mataria ou até mata mesmo por ela, que quer a dominar. É um homem obcecado, entendeu? É sempre esse arquétipo, não foge disso aí.
Então veja que mulher ter amigos homens é uma coisa que degringola o relacionamento de fato. Porém, a forma com que o homem psicopata ele manipula a mulher para ela não ter amigos homens é muito mesquinha e é muito perceptível para elas, tá? Porque o psicopata fala a língua delas. Já o esquizo não fala a língua delas. Ele vai vir com as teorias que a mulher não entende. Ele vai chegar e falar, olha, o problema de você ter amigos homens é que todos esses caras, no fim das contas, querem te comer. No fundo, ela sabe disso, mas ela vai dizer, não, mas ele é meu amigo, não, mas não sei o quê. Ou o esquizo ele vai dizer, olha, o problema de você ter amigos homens é porque isso vai deteriorar o nosso relacionamento, porque esses caras vão te tratar de uma forma e fazer coisas por você, eventualmente, porque é assim que o homem se relaciona com uma mulher, você vai começar a exigir de mim o comportamento que eles têm com você. Aí vocês percebem como o esquizoide não fala a língua das mulheres? Porque ele tem reconhecimento de padrões e ele traz para ela uma narrativa analítica. Mulher não entende o mundo dessa forma. O psicopata, ele joga no mundo das emoções. Ele joga no medo, ele joga no ciúme, ele joga na manipulação. Por isso que o Norm ele tá contra o esquizoide, porque quando o esquizoide, por exemplo, dentro de um relacionamento, ele fala pra mulher, olha, o problema de você ter amigos homens é que eles acabam por deteriorar o nosso relacionamento, por conta disso que eu falei aí, o que é que ela vai dizer? Ela vai jogar na estratégia do psicopata, na estratégia da manipulação de emoções. Ela vai te chamar de inseguro, ela vai te chamar de ciumento, ela vai te chamar de paranoico, entendeu? E isso é exaustivo para o esquizoide porque ele não tem essa comunicação emocional. O psicopata ele fala essa língua, o esquizoide não. Foi isso que eu expliquei no vídeo. Existem 3 tipos de pessoas e elas estão em guerra. Por isso que mulher com um homem psicopata dá um match incrível, porque um fala a língua do outro. Mulher com esquizoide não dá match, parceiro. É por isso que esquizoide não pega ninguém. Isso talvez explique anomalias da Black Pill, né, como os caras gostam de dizer, de homens aparentemente feios que ficam com mulheres de boa aparência. Isso explica o Zé Droguinha, né, porque ele é tão atraente para as mulheres. Isso explica aquele teu amigo que ele não tem nada demais em questão de aparência, ele também não é rico, mas ele tá sempre comendo alguém. Ele tá sempre com uma guriazinha até bonitinha do lado dele. Porque eu sempre fui contra essa loucura da Black Pill do tipo, só os homens sheds pegam mulheres. Ou só eles têm acesso à atração genuína, sabe? É muito extremo isso aí. É uma coisa que não faz sentido no Brasil, porque no Brasil o povo é feio no geral. Principalmente o homem. E na minha realidade eu sempre vi homens, na média da aparência brasileira, que já é, né, defasada, até abaixo, ficando com mulheres da média pra cima em alguns casos. Não, obviamente, Stacy's, meu Deus, do olho claro, da pele branquinha e do cabelo loiro que mora no sul, porra. Então, é por isso, a narrativa Red Pill, ela é muito esquizoide, mulher não entende, mulher regurgita porque não fala a língua delas, e na verdade isso as ofende. É por isso que elas são tão contra a Red Pill, porque a Red Pill é uma narrativa esquizoide. Veja bem, o que essa onda de criminalização da Red Pill está fazendo é exatamente o que o namoradinho tóxico, abusivo, psicopata faz com a namorada. O vídeo que eu gravei sobre os 3 tipos de pessoa e por que elas estão em guerra foi pouco antes dessa perseguição da Red Pill retornar, né? Porque isso não é de agora. Foi até bom porque isso me deu... Esse vídeo foi fenomenal, assim, foi um grande milestone aqui na comunidade. Todo mundo elogiando, todo mundo falando para outros criadores de conteúdo assistir, dar o parecer. Esse realmente foi um vídeo que elucidou muita coisa. E parece que ele caiu num momento perfeito, porque agora dá pra gente explicar exatamente a estratégia dos psicopatas que estão no poder. O namoradinho abusivo, ele fala, eu sou o único homem que é bom pra você e você tem que se afastar de todos os outros homens, porque todos esses homens são maus. Por isso você deve ter medo de outros homens e confiar somente em mim. Eu sou o único homem pra você. É exatamente o que o Estado está fazendo. Agora veja como isso convence qualquer mulher muito melhor do que qualquer outra narrativa ou explicação analítica, lógica, com reconhecimento de dados e padrões. Que é geralmente o que o esquizo faz. O Estado, ele é psicopata, ele sabe, é uma instituição de psicopatas. Ele sabe que o povo, o norme, principalmente as mulheres, falam uma língua emocional, baseada no medo, na ansiedade, na empolgação, na luxúria. Sabe que o povo, ele é assim. Então o Estado, ele age de uma forma maquiavélica. Inclusive a palavra maquiavélico, vindo de Maquiavel, é uma clara alusão à psicopatia, porque em O Príncipe, por exemplo, Maquiavel fala
que ao construir um reino, por exemplo, ele fala que o rei ele tem que botar os camponeses menos fiéis na parte de fora do reino, porque eles vão ser os primeiros a morrer em caso de invasão. Ou ele fala sobre ser temido e amado, né, que muitas das vezes é melhor ser temido do que amado. Ele fala sobre, muitas das vezes, sacrificar o seu povo pela sobrevivência de soberanos e tal. Então você vê uma psicopatia no cara. Ele não tem emoção e ele não tem moral, ele faz o que é necessário. Então ele não sente pena do povo, uma sensação, uma emoção, e ele também não... Ele segue a própria regra, entendeu? A regra da sobrevivência. O Estado é a mesma coisa. Ele é uma instituição psicopata. Os fins justificam os meios. O resultado da sua atitude vai justificar e até vai ilibar a sua atitude. Esse tipo de lógica se aplica, por exemplo, em uma situação de autodefesa, como é o caso de excludente de punibilidade. Você mata uma pessoa para se defender. Então ali é um excludente de punibilidade, ou seja, a finalidade de proteger a sua vida justificou o meio que você usou para defender a sua vida e sobreviver. Qual foi esse meio? Matando o seu agressor. Porém, isso é moral, só que não tem emoção envolvida. A narrativa esquizoide, ela vai até onde a moral permite. Do tipo, os fins justificam os meios quando os fins são morais. O psicopata não. Para o psicopata os fins justificam os meios até onde eles me beneficiarem. Eu lembro que há muitos anos atrás teve um vídeo promovido pelo Dan Malandragem, que se não me engano ainda tá salvo na Corte das Corujas, cara. E o Dan Malandragem, ele é um cara que se orgulha da psicopatia. Eu não digo isso nem pejorativamente, tentando perseguir o cara ou julgar o cara. Ele vive a vida do jeito que ele bem entender. Mas o conteúdo do vídeo dele era: coruja, as mulheres gostam dos homens maus mesmo, dos sacanas. Então por que os homens não são maus? Daí, esse foi engraçado esse vídeo, porque foi um psicopata tentando se comunicar, dialogar com o esquizoide. E aí, se você for ver o meu vídeo, cara, eu todo miqueinha. Eles meio que estimulando os homens a serem mais amorais. E eu dissuadindo disso no vídeo. Então você vê que o meu conteúdo, ele é muito mais para fazer os caras controlarem as emoções ou não serem tão emocionais. Para que ele chegue a mais homens que estão realmente interessados, que querem e precisam ouvir o conteúdo. Não compartilha para norme não, cara, pelo amor de Deus. Principalmente criador de conteúdo. Compartilha não, deixa quieto. Compartilha só dentro da comunidade. Só nos caras que querem ouvir, que estão prontos para ouvir, sabe? Eu vou falar sobre isso. Emocionados. E se você pegar o conteúdo da malandragem, novamente, eu não estou aqui criticando, fazendo ad hominem. É simplesmente, assim, as notícias a respeito dele, que passou no Fantástico e tudo mais, provam muito bem que tipo de pessoa ele é, né? E ele se orgulha disso, até o codinome dele, Malandragem, já deixa muito claro. Novamente, eu não tenho nada contra o cara, entendeu? Nem estou criticando ele aqui. Mas foi só uma coisa que eu lembrei para exemplificar a vocês a relação entre psicopatas e esquizoides. Agora indo para a parte final do vídeo. Não vou dizer conclusão, porque às vezes eu fico mais 20 minutos falando. A questão é a seguinte. Os psicopatas, eles ganham os maiores benefícios das narrativas subversivas. Os normes, eles ganham as migalhas dessas narrativas subversivas. O norme, ele assim, não é para ter pena do norme, do tipo, oh meu Deus, eles estão sendo manipulados, eles são ovelhinhas tão bobas, tão influenciáveis. Geralmente isso é o norme com autoajuda. Quem fala isso é o norme tentando lamber as próprias feridas. Quando eu vejo o cara falando assim, mas as mulheres são vítimas das narrativas subversivas, elas são vítimas desses psicopatas, porque quando ela toma porrada ela é vítima da sociedade, ela é vítima do vagabundo, não sei o que. Não, cara, é uma relação de simbiose. Assim como as relações abusivas que as mulheres entram, muitas das vezes, sabendo, ou pelo menos vendo todos os sinais que o cara ali é um psicopata, e tem responsabilidade dela nisso aí, o norme, ele não é nenhuma ovelhinha. E aí, a respeito, por exemplo, quando vem com essas narrativas de mas veja só, os jujubas controlam o mundo, o que não é mentira, tá? E o povo branco, o povo anglo-saxão, o povo da Europa e dos Estados Unidos está sendo manipulado por essas criaturas do mal e tal. Aí eu olho assim e falo, meu parceiro, eles escolheram isso, entendeu? Eles escolheram o transexualismo, escolheram a sexualidade livre, escolheram o aborto, sabe? Foi dada a eles. É que nem a narrativa de Satanás na Bíblia, né? O Satanás, ele tem o poder que lhe é dado. Se você negar Satanás, ele não tem poder nenhum sobre você. É a mesma coisa no caso dos normes com os psicopatas. É por isso que o esquizoide médio, ele não tem pena da mulher que toma porrada de vagabundo. Porque para ele é óbvio, ele reconhece os padrões do psicopata. A mulher, ela é até capaz se ela tentar, mas muitas das vezes ela não quer, ela se deixa levar.
E o norme, comumente, ele tem uma mentalidade de gado mesmo. Então tem muitas pessoas que entram propositalmente em relações abusivas para usar aquilo como vitimismo. Não assumir a responsabilidade e falar, mas eu fui manipulada, não vem escrito na testa, eu fui vítima disso e daquilo. E é assim que o norme justifica e perpetua a sua vida de boi. Ele é vítima de um, depois é vítima de outro, depois ele é enganado aqui, ele é enganado ali, e aí passa uma perna nele a colar e assim vai. Então, continuando, para você reconhecer o psicopata, é só você ver quem está ganhando a maior fatia do bolo na narrativa subversiva. Para você reconhecer o norme, é só você ver se ele está repetindo a mesma narrativa e está ganhando a menor fatia do bolo e se vitimizando. Acima de tudo, ele é vítima da própria narrativa que ele cria, ele não percebe isso, porque ele não tem essa capacidade analítica do esquizo. Quando as consequências acontecem, ele vai dizer que ele foi enganado, que foi manipulado e blá blá blá. Esse é o norme, tá? Mas ele ganha uma menor fatia do bolo. Qual a menor fatia do bolo que as mulheres vão ganhar com a criminalização da Red Pill? A maior fatia, lembrando, dos psicopatas é o controle das redes sociais, censura, atrelar, por exemplo, isso a um conteúdo de direita, que é o que a esquerda quer fazer. Ou, no caso de criadores de conteúdo, jornalistas, eles estão ganhando uma nota para isso, né? Nessa relação, eles estão como normes de quem está pagando eles, que no caso é o Estado, nós sabemos muito bem. Já o povão, os normes, né, as mulheres nesse caso, o que elas vão ganhar o que elas acham que vão ganhar, pelo menos? A menor fatia do bolo. Elas acham que vão parar de receber, assim, o cara chamando ela de feia no Instagram, ou, sei lá, o cara no Twitter parar de ficar falando que mulher rodada não vale para relacionamento. Sabe, esse tipo de perturbaçãozinha que, no caso, é incômodo. Esse tipo de incômodo vai parar. Elas acham que vai parar. Porque elas acham que Red Pill, elas veem a narrativa esquizoide como incômoda. O norme, ele vê a narrativa esquizoide como incômoda, talvez como uma forma de, eu acho, tá? De autoproteção ali. Como no filme Matrix, né? Quando enfrentado com a verdade, o norme ele recusa aquilo e ele tem um certo ódio, uma repulsa, como um sistema de defesa, sabe? Como um processo de sobrevivência. Vocês podem perguntar para qualquer psicoterapeuta, cara. O maior problema dos psicoterapeutas é realmente tentar fazer o paciente assumir responsabilidade. O norme, geralmente, ele não assume responsabilidade. Então, para não assumir essa responsabilidade, ele rejeita narrativas que mostram ali os dados, mostram os censos, mostram os padrões, mostram a realidade. E aí vem a denúncia, o comportamento psicofante, o comportamento do camarade, né, no comunismo, tipo aquela propaganda lá comunista, onde tem uma mulher denunciando um dissidente, um agitador, um protestante ali para os comandantes, né, do comunismo. Ou no filme Matrix vão ser aqueles NPCs, né, os Blue Pills ali da Matrix, que quando vem a luta do Neo com o agente Smith, vem os caras quebrando as leis da física e aí eles olham para aquilo e falam, caralho, esses caras estão que eu acreditei a vida toda, as leis da física, a lei da gravidade, a força sobre-humana que eles têm. E aí eles acabam virando um agente Smith como simbologia de eles estão denunciando para a Matrix que há ali o Neo, que o Neo é o novo homem, né? Daí o nome. O homem reformado. O homem capaz de manipular a Matrix ou de ver além da Matrix. Ele sabe que aquilo ali é simulação. Então, de fato, nós sabemos muito bem que, como o Anônimo disse aqui, essas leis não vão ficar restritas à internet e essas leis não vão ficar restritas a conteúdo considerado misógino. Também sabemos que essas leis vão abranger cada vez mais o conceito de misoginia, ou seja, vai aumentar. Qualquer coisa basicamente pode ser considerada misoginia, porque a própria descrição dessas leis é muito inconsistente, abre espaço para diversas interpretações, e os psicopatas fazem isso intencionalmente, deliberadamente. Eles sabem o que estão fazendo. Agora, se o meu conteúdo vai dar merda ou não, é aí que a gente entra na última doação aqui, que é a do... Como é que é o nome dele? Taeus. Tá? O Taeus, ele me passou uma nota em Bitcoin, inclusive, e ele fala sobre essa questão de criptografia e da importância de a comunidade ela começar a ir para redes sociais descentralizadas como o Nostro, ou Sessions, ou SimpleX, que são redes sociais que rodam em Onion, né? É basicamente na Deep Web, tá? Mas não é a Deep Web em si. Eu só estou usando termos mais leigos. O Nostro, ele é 100% anônimo, você não tem que botar um e-mail lá para criar sua conta. Quando você cria sua conta, você ganha só uma chave aleatória, como se fosse uma chave de Pix. Você salva aquela chave e consegue logar em qualquer navegador.
O Nostr é muito bom realmente. Os Sessions e o SimpleX, eles são tipo um WhatsApp também 100% anônimo. Você não tem que botar seu telefone, você não tem que botar e-mail, você não tem que cadastrar nada. E aquela porra roda em várias camadas, né? No Onion ou que a própria Deep Web também usa para rodar. Bom, tem alguns problemas a respeito disso aí. Eu tenho conta no Nostr, de vez em quando eu produzo conteúdo lá. Convido vocês a irem para o Nostr, porque lá a conta não vai cair, simplesmente não tem como cair, tá? O link para o meu Nostr está aqui na descrição e no comentário fixado. Lá é mais uma bolha bitcoinheira. Só tem bitcoinheiro naquela porra, tá? Só tem bitcoinheiro. A galera cypherpunk, que são os entusiastas de criptografia, de anonimato, de segurança na internet. Um povo bem admirável, inclusive, que é unha e carne com cyberpunks. Uma galera, obviamente, a qual eu sou entusiasta por conta de toda a estética, porque eu sempre gostei do Cyberpunk, o jogo de mesa, o videogame, os filmes de Cyberpunk, o próprio canal, ele é inspirado no filme que fundou o Cyberpunk, né, basicamente, que é Blade Runner. Então, o Nostra é uma rede social cypherpunk. Então, para tu entrar lá, tu tem que estar orientado para essa coisa de criptografia, de anonimato, de Bitcoin, porque lá você consegue fazer negociações em Bitcoin, tipo fazer doações para criadores de conteúdo e tal. Então tem uma pequena curva de aprendizado aí que não é tão difícil, tá? Não é tão difícil, mas tem uma pequena curva de aprendizado que é uma barreira para muitos entrarem lá. Esse é o problema A. O problema B é, no meu caso, o Nostra não me protege muito contra a lei. Me protege contra a censura, mas não me protege contra a lei. Porque se eu, por exemplo, suponha que se torna misoginia dizer que mulheres também têm um nível de responsabilidade pelos abusos que sofrem na mão de namorados que mostram claramente que eles têm essas tendências. Porque todo homem abusivo, tóxico e violento, ele mostra claramente esses padrões, tá? E a mulher, ela consegue facilmente pegar esses gatilhos aí. Basta ela querer. Suponha que se torne misoginia isso, se já não é. Se eu falo uma porra dessa no Nostra, todo mundo sabendo que a minha conta está associada ao canal, por exemplo, eu deixo aqui o link na descrição e no comentário fixado. Eu estou admitindo que a conta é de minha autoria. Os caras já sabem onde me encontrar, entendeu? Eles vão aqui no YouTube, pegam as minhas informações, sei lá, quebra o sigilo do YouTube aí com processo. E aí tentam me cancelar de alguma forma, indenização, talvez até prisão em um caso extremo, tá? Eu tô falando aí no caso de uma coisa mais distópica ainda. Pra mim não me defende muito da lei, me defende da censura. Eu posso falar merda que eu quiser lá e a conta eles não tem como tirar do ar, não tem como cair. É descentralizado, Nostra tecnicamente não pertence a ninguém. E ele funciona muito como um Twitter, tá? Pelo menos assim, o front-end dele, que é a página, né? A página é igualzinha do Twitter, cara. E eu já caí um monte de conta no Twitter por falar as maiores besteiras do mundo, cara. Qualquer besteira, a conta do Twitter cai. Então o Nostra ele é bom para você não ser censurado. Mas se você é uma figura que opera na internet, você ainda pode sofrer perseguições. Agora, o quanto você vai se fuder no caso de uma possível perseguição, aí depende das suas opções de segurança, né? O OPSEC. Não é sex, não é OPSEC, que é segurança, e o S do plural. Não é opção de sexo, é opção de segurança. Como, por exemplo, o Daniel Fraga ou o Renato Amoedo, as lendas do cypherpunk brasileiro, né? São homens que o nome é sabido, que a localização é sabida, ou pelo menos era sabida antes do Daniel Fraga sumir. CPF, essa porra toda, né? O Renato Amoedo, inclusive, ele é funcionário público até hoje. Mas simplesmente não conseguem meter a mão no dinheiro dele, não conseguem processar ele simplesmente não paga. Ou ele simplesmente foge, ele vai para outro lugar, entendeu? Então assim, eu tô deixando claro, eu vou começar a operar mais no Nostra, provavelmente, assim, porque lá não é como um Twitter, né? Então não tem aquelas baboseiras do Twitter, não tem muito aqueles papos, você não vai ver aqueles posts de mulher que eu respondia no Twitter. Eu provavelmente vou pegar o print de alguma coisa do Twitter e postar no Nostra, sabe? Para continuar criando conteúdo. Vai ser meio que um Substack meu, ou algo parecido. Então lhes convido sim a ir ao Nostra, mas saibam, é uma bolha bitcoinheira e não tem... você não vai encontrar o mesmo conteúdo que você encontra no Twitter. Essa é a terceira barreira. Tipo, eu não tenho preocupação em vou ser preso, vou ser processado. Como eu falei, eu tô bitcoinizado e fora do Brasil. É difícil isso acontecer. Mas a segunda barreira é essa. Te protege da censura. E se você não tiver boas OPSECs, não te protege da perseguição. A terceira barreira é que, e eu acho que talvez seja maior para as pessoas aderirem, é que lá você não vai encontrar, por exemplo, se você gosta de carros, é difícil você encontrar página de carros lá. Se você gosta de animes ou super-heróis, sabe? É difícil você encontrar essas páginas lá. Lá os caras só falam basicamente de Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin o dia todo, cara. Então não tem essas várias bolhas as quais você pode transitar, sabe?
Não tem, por exemplo, como é o YouTube ou o X, que você está no mesmo site e uma hora você está assistindo um vídeo, depois você vai para um vídeo de gameplay, um vídeo de LoL, ou você vai para um vídeo de música, ou você vai para um vlog ou coisa do gênero. Não. Nostra é 100% Bitcoin, cara. Ou 90%, tá? Os outros 10% que vai ser um pouquinho de Red Pill, alguma outra coisa assim. Mas, novamente, vou estar operando lá a partir de agora. Então, a vocês que acompanharam até aqui e estão interessados, saibam, link na descrição e no comentário fixado. Então, senhores, muito obrigado aos 3 doadores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja e até mais.